Muito bem, então vamos começar então mais uma live, mais uma masterclass, hoje com um tema para lá de especial, que basicamente a gente vai tratar aqui do tema do que você precisa aprender de React, de JavaScript para o React e o Node.js. Talvez você esteja notando que hoje a minha voz está um pouco complicada, eu não estou muito bem de garganta, normal da situação atual, né, de clima, de inverno e tudo mais. E portanto, eu vou pedir um pouco mais de paciência hoje para você, eu vou falar um pouco mais baixo, beleza? Mas nem por isso o conteúdo vai ser pior. Só talvez vou ter que dar uma paradinha, tomar uma água no meio da live e eu não vou poder tocar diretão, beleza? Então me fale se o áudio tá bom, se tá tudo certinho pra gente iniciar aqui, ok? Com a nossa live, com a nossa Masterclass número 17. E vamos começar respondendo, né? Como eu sempre gosto de pensar, né? Eu sempre gosto de entender o seguinte: é, o porquê das coisas, né? E por que que você deveria, eu também, né, deveria aprender bem o JavaScript antes do React. Porque muitas pessoas, né, e é natural, elas querem entrar no mercado, elas querem trabalhar com React, elas querem trabalhar com front-end, back-end, e elas ficam, de certa forma, ansiosas para ir de fato para essa etapa, porque na grande maioria das empresas esse é o principal requisito. Mas onde fica o JavaScript? E não sei se você sabe, toda a base do React, o Node.js, com todos os seus frameworks e tudo mais que a gente tem hoje na web, eles são basicamente em cima do JavaScript, o que faz extremamente necessário você entender todos esses fundamentos. Porque com os fundamentos certos, você não vai cair em pegadinha de projeto. Como assim cair numa pegadinha de projeto? Supondo que você tivesse olhando esse código e só lembrando que todas essas anotações aqui elas vão ser compartilhadas pelo e-mail, portanto, se você quer receber aqui o PDF da nossa aula de hoje, é só você deixar aqui o seu e-mail no link fixado do chat, tá? Isso para as pessoas que estiverem assistindo a live. Então, ao final da live, você pode tranquilamente cadastrar o seu e-mail, se ainda você não fez, e você vai receber esse PDF. Hoje é dia 29, você vai receber então no dia 30. Não precisa sair da live, não precisa ficar desesperado caso você queira. E eu também não vou ficar mandando e-mails de propaganda para você. É e-mails com materiais complementares, são e-mails com dicas, são e-mails de puro conteúdo. Beleza? Então, voltando aqui à nossa live, imagine você olhando um código desse daqui, você precisando trabalhar. Esse, por um acaso, é o código que está dentro do Food Commerce, um projeto que a gente tem aqui dentro do curso da Dev Samurai de Full Stack, que ele é um projeto que basicamente constrói um sistema de pedidos online. E a gente tem aqui, por exemplo, essa função aqui de adicionar um snack, né, um produto dentro do carrinho e fazer algumas manipulações. Então, se por um acaso você não é uma pessoa que tem os fundamentos, que tem o entendimento correto do React, você pode olhar eventualmente para a função map, para essa função que estiver aqui e não entender muita coisa. Talvez você possa não entender, por exemplo, esse operador de spread ou operador de rest. Talvez você não consiga trabalhar muito bem com arrays e tudo isso vai impactar no seu dia a dia de programador, fazendo até com que você possa ser, infelizmente, dispensado do projeto nas primeiras semanas. E não sei se você sabe, tá? Isso é uma informação não oficial, mas a grande maioria das empresas que fazem a seleção dos programadores ainda assim estão considerando aquele programador para aquela vaga. Então, eu já vi acontecer situações em que empresas contratam ali dois, três programadores para a mesma vaga, desempenhando exatamente a mesma função, para ali depois dispensar um ou dois, ok? Por quê? Porque são pessoas que eventualmente não conseguiram entrar dentro de uma certa produtividade. Legal? Então o que acontece? Sempre quando você vai entrar num projeto novo, você tem que conseguir sair na frente. Você não vai entrar num projeto, normalmente, eu estou falando isso na grande parte das vezes, você que é um júnior, você não vai entrar num projeto em que você vai construir tudo do zero. Sabe, você tem que entrar num projeto e você vai pegar normalmente o projeto andando. É claro que essas empresas vão ter uma certa paciência com você, que ainda é júnior,
que ainda é iniciante, mas essa paciência acaba entre 2 a 3 semanas. Então, entre 2 e 3 semanas, você tem que estar criando as primeiras coisas no projeto. E se você eventualmente sabe React, sabe Node, mas tem essas deficiências básicas, ou seja, uma certa deficiência na base, o risco de você ser demitido logo depois de ser contratado ainda é grande. Então lembre-se, você precisa fortalecer a sua base, você precisa fortalecer o seu conhecimento em JavaScript e em TypeScript, que é exatamente hoje o que eu vou passar para você. O que normalmente acontece dentro dos projetos, os principais conceitos que você precisa reforçar. Eu não vou ficar aqui eventualmente falando ou tentando te convencer que você precisa estudar lógica de programação, com o conhecimento correto dos algoritmos é muito importante. Tudo isso você já sabe. Você eventualmente já está até aprendendo o JavaScript, só que você precisa sacar algumas coisas que eu organizei aqui nesses principais conceitos, beleza? Então aqui são 8 conceitos, ok? Que a gente vai trazer aqui para você. Eventualmente, algum desses daqui você vai falar assim, não, mas eu já sei desse conceito, né? Eu já sei algum detalhe aqui de variáveis, constantes, tipos. Legal, se você já sabe, vamos reforçar. Sempre reforçar a base é legal, mas eu garanto para você que já sabe, já programa em React, ok? Você vai sair dessa live pelo menos com um detalhe ou outro que você não sabia e que vai otimizar muito o seu código e talvez até o seu entendimento. Preparados então para a gente começar? Eu organizei então aqui esses conceitos em blocos, a qual a gente vai explorar esses blocos de novo. Se você quiser receber o PDF desses blocos, dessas aulas, todas as nossas anotações, no final da aula você vai cadastrar o seu primeiro nome e seu e-mail para receber esse material. Hoje é dia 29 de junho e eu vou distribuir esse material no dia 30, no dia seguinte à live. A live fica gravada, fica tranquilo, mas se você quiser receber, corre depois da live para você cadastrar. Eu não vou enviar propagandas para você nesse e-mail, é para enviar notificações das próximas lives e também mais conteúdos, beleza? Uma vez se você tiver cadastrado, fica tranquilo que os próximos conteúdos eu sempre mando para você ter uma maior comodidade e se concentrar no conteúdo da live sem ter que ficar eventualmente com um caderninho do lado ali, anotando e tudo mais. Fechou? Eu sempre vou enviar anotações e código, então não esquece. Então a primeira coisa que a gente vai entender aqui, ó, são os conceitos de variáveis, constantes e os seus tipos. E por que eu estou falando isso? Porque tem muitas pessoas, de novo, que elas caem em certas pegadinhas do JavaScript e que essas pegadinhas, adivinha, esses problemas vão gerar bugs nos softwares e vão ser muito, mas muito difíceis de se descobrir. Por quê? Porque eventualmente você pode estar trabalhando com um conjunto de dados de dev, né? Aquele conjunto de formulário, aqueles dados de formulário que você preenche lá, o nome do indivíduo, teste 1, 2, 3. E daí você vai descobrir que depois o seu usuário preenche o nome dele completo e aquilo dá um problema, ok? Claro que eu não estou criando uma ligação prática aqui de formulário com bugs dentro do React ou do JavaScript, mas você vai ver ao longo aqui das nossas sessões, beleza? Primeira coisa que a gente precisa, enfim, entender aqui basicamente é como que nós, enfim, declaramos as variáveis, né? Muitas pessoas ficam aqui, né? Poxa vida, as variáveis, o que são variáveis? Eu preparei aqui alguns conjuntinhos só para a gente poder brincar um pouco mais aqui, tá? Então eu estou com o meu projeto, React aqui funcionando do lado, e aqui a gente tem um navegador, ok? Com os códigos que vão aparecer aqui. Então, o que eu quero trazer aqui para você? Trazer o nosso conhecimento básico aqui do que são constantes, do que são variáveis. Constante são todos os dados que a gente guarda, ok? E eles são imutáveis, em teoria. Eu vou explicar para você logo mais nas próximas sessões, porque isso não é tão verdade assim no JavaScript. E, de novo, não é que o JavaScript é uma linguagem ruim, é que ele tem algumas particularidades que você sabendo dessas particularidades, você vai conseguir não cair nesses probleminhas, beleza? Mas veja que, no nosso caso,
né, eu tenho aqui, eventualmente, uma certa informação que eu coloco aqui para constante e a gente pode trabalhar. E agora, eu vou trabalhar aqui com a mesma constante, então, portanto, se eu quiser, nesse caso aqui, atribuir algum valor para constante person, ok? A gente vai ter um erro. Por quê? Porque constante, em tese, ela é imutável. Então veja que new person é uma variável, eu atribuí um valor para ela, só que se eu quiser alterar essa variável que antes era um nome qualquer, agora eu tenho um erro, ok? Porque ele está falando aqui que eu não consigo atribuir um valor a person, a essa variável, porque ela é uma constante. Beleza? Então, isso daqui eu acho que não tem tanta novidade, não vou ficar explorando muito, porque a gente pode tornar as coisas de certa forma maçante aqui. Mas eu quero trazer uns conceitos aqui que muitas vezes pessoas já me perguntaram, ok? Principalmente qual que é a diferença de var e let. E eu vejo a seguinte explicação. Olha, var, daí eu já estou entrando mais um pouco do JavaScript moderno, de coisas que normalmente acontecem dentro do React. E eu já vi muitos programadores, até pessoal do YouTube, ensinando assim, olha, var é o jeito que a gente declarava anteriormente, né, no JavaScript. Agora com as novas versões é mais comum a gente escrever o let. Em tese, sim. Beleza? Se você declarar uma variável person1 com nome e person2 com nome, você vai ter basicamente o mesmo comportamento. Isso dentro de um contexto global. Beleza? Dentro do contexto desse programa aqui. Ok? E o que é contexto? É como se fosse um espaço de memória, ok? Que você tem ao rodar esse programa, e o espaço, vamos dizer assim, de contexto, eu vou chamar de espaço de memória, porque assim você associa a um limite teoricamente físico, ok? Diferente de um espaço de escopo. E o que é um espaço de escopo dentro do JavaScript? Um espaço de escopo é quando você abre e fecha alguma chave. Por exemplo, se eu fizer isso daqui, sem nome nenhum, você abrir um escopo. E é onde que eu utilizo isso daqui? Eu utilizo em funções, eu utilizo em classes. Então, todas as vezes que você ver escopos definidos como chave, você sabe que ali eu estou definindo um escopo. Bacana? E o que acontece? Vamos lá. Vamos trabalhar aqui, ó, com essa situação. Eu estou utilizando aqui para deixar mais dinâmico as minhas anotações. Então, lembre-se depois de deixar o seu e-mail para você conseguir essas anotações, beleza? E acompanhar aqui direitinho. Então, veja aqui, nesse momento, eu estou declarando aqui var x igual a 10, imprimo essa variável x, imprimo ela aqui dentro do escopo, beleza? Eu vou colocar aqui, ó, vou comentar para a gente poder ir fazendo passo a passo. Então, veja, declarei uma variável como x, imprimo ela fora e dentro do escopo. Então, quando eu declaro como var, algo como var, o que acontece? Ela está disponível num escopo global e dentro desse escopo aqui, que a gente pode chamar de escopo sem nome, ou escopo anônimo, beleza? Agora, eu também tenho a possibilidade de atribuir um novo valor para essa variável, porque ela, como var, eu consigo acessar essa variável dentro de outro escopo. Então, olha só, já começa a primeira diferença. E, principalmente, ao declarar uma outra variável aqui, como y, com outro nome, vamos ver o que acontece. Então, veja, só de x eu tenho essa declaração aqui em cima, essa atribuição dentro do escopo, tem uma criação de uma nova variável dentro desse escopo. E o que acontece quando eu vou tentar acessar essa variável que ela foi exclusivamente criada dentro desse contexto? Ela vai ser permitida, vai ser permitido consultar essa variável fora desse escopo. Esse é o comportamento do var, beleza? E o comportamento do let? O que acontece com o let? Vamos ver qual que é a situação que ele vai trazer para a gente, beleza? Aqui é basicamente a mesma coisa. Então veja que eu tenho um let em que eu atribuo aqui um valor para ele, mostro fora, mostro dentro e atribuo outro valor. E esse console x ele está mostrando 20 aqui para mim, beleza? Então, o que acontece ao declarar um let aqui fora?
que será que acontece? Ele vai mostrar para a gente que ele não consegue acessar uma variável cuja a sua declaração foi feita com let dentro de um escopo. Então veja que, aos olhos de um escopo, var e let não são a mesma coisa. Entende? Então aquela coisa que você escutou aqui, var, vamos colocar aqui, ó, var é igual a let, só que var, eu tô falando em termos de sintaxe, né, é a mesma coisa, só que uma é sintaxe antiga, outra é sintaxe novo, certo? Então, não, é tudo a mesma coisa. Não, não é, meu amigo, não é. Se você declarar o let desse jeito, ele vai se comportar diferente dentro de um escopo do que o var. Então, isso pode te induzir a trabalhar de uma certa forma enganosa dentro do React ou do Node.js, principalmente quando você estiver trabalhando com funções anônimas ou arrow function. O que é isso? Um arrow function é quando eu tenho, por exemplo, uma função map que... Eu tenho map aqui, tá? Eu vou colocar aqui, ó. A gente vai falar de map logo mais. Eu tenho um map aqui em que eu vou declarar uma função aqui dentro. Eu estou declarando ela dentro desse escopo. Portanto, eu preciso entender o comportamento de let e var caso eu queira trabalhar com essas variáveis em diferentes contextos, beleza? Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa ficar esperto. De novo, para não cair em pegadinha, porque você não quer, enfim, ter esse tipo de probleminha ou esse tipo de questão. E a mesma situação acontece para constantes. Então veja que eu tenho aqui uma constante que ela é declarada dentro de um escopo e eu não consigo buscar esse valor fora do escopo declarado. Então aqui está escopado e aqui está dentro do escopo global. Então ela tem esse mesmo comportamento. Veja que, às vezes, a gente, numa bobeira dessa, acaba entendendo que var é igual a let e eu faço algo dentro de um teste, já é o suficiente para isso não rodar, você perde o prazo, ou então você coloca uma sintaxe muito velha, muito antiga, e o que acontece? Você já nem passa na entrevista técnica, ok? Então daí você fica lá, nossa, por que eu não passei? Ok? Uma outra questão também que a gente precisa entender do JavaScript é que ela naturalmente foi projetada, né? Ela foi projetada para ser uma linguagem de tipagem dinâmica. O que isso significa? Significa que, ao atribuir um valor para uma variável, ok? Ele, com base no valor, define o tipo. Legal? Então, nesse caso aqui, eu tenho duas variáveis, 1 e 1, que, quando somadas, vão atribuir para outra. Legal? Vamos ver o resultado disso aqui. Então, veja que o resultado disso é 2, e ele está falando que essa variável aqui, has, ela é do tipo number. Mas o que será que acontece se eu tornar essa variável y um texto, colocando aspas? Será que o JavaScript vai priorizar number ao invés de texto? Vamos salvar. Então, o nosso resultado passa a ser 11, que é 1 concatenado de outro 1. Legal? Então, esse operador aqui dentro do JavaScript, o operador mais, quando ele se depara com uma string, ele vai tender a converter o outro número para string para então concatenar os dois. Ele não vai fazer um parse, ele não vai fazer um casting de variáveis, beleza? Agora, como que a gente pode fazer os castings para número? O que é fazer um casting? É fazer uma função de conversão. E eu já falo para você que se você colocar aquele famoso parse float, ok? Ou parse int, isso daqui já é uma sentença assinada de que você já desconhece completamente as novas APIs de conversão. Então, se você pegou num curso antigo falando assim, parse float, parse int, é só você colocar aqui, ó, um texto, né? Então a gente vai colocar aqui, ó, 1.2, por exemplo, isso vai se transformar aqui para um número, 1.2. É verdade, isso funciona, tá valendo dentro da API ainda. Mas o que diria um recrutador técnico ao olhar isso daqui? Na visão dele, ele vai falar assim, bom, peraí, se eu sei que eu posso fazer de uma outra forma mais moderna, isso pode significar que essa pessoa aqui, ela desconhece algumas coisas
modernas do JavaScript, portanto, ela vai ter mais dificuldade no React, que só usa coisas modernas do JavaScript, ok? Isso não significa, vamos dizer assim, que você desconhece, que você eventualmente não sabe programar, não é essa a questão. Mas isso daqui é como se fosse aquelas regras de etiqueta, que são bons comportamentos ou bons padrões que você, ao demonstrar para outras pessoas e também utilizar coisas mais modernas da linguagem, demonstra que você tem um certo conteúdo dentro de você, um certo domínio, portanto, o seu teste pode passar, teste técnico pode passar mais rápido e você eventualmente pode se dar melhor aí sem cair nessas pegadinhas. Então, até com isso você deve tomar cuidado. Toma cuidado com os eventuais cursos que você pode fazer, porque eles podem te ensinar a colocar um parsint lá no meio. Vai funcionar? Vai. É uma ótima API, só que tem formas melhores de fazer casting, beleza? Quais são as outras formas de se fazerem cast? Veja aqui, nesse momento eu tenho aqui então um numérico e 2 textual. O fato de eu colocar esse mais aqui na frente de um texto, ele vai induzir o JavaScript a transformar isso daqui num número. Portanto, a nossa conta aqui, ao invés de ser 1 e 2, né, os dois formando 12 textual concatenado, eu então tenho 3 que seria um resultado matemático, ok? E talvez isso daqui fique, de certa forma, bem óbvio, né? Você fala assim, é óbvio. E aquele objeto? Vamos colocar aqui, ó, product, que você recebe de uma API, que é o fetch product, por exemplo, com ID 1, claro que aqui vai dar um monte de erro, que é um objeto que lá dentro ele tem, eventualmente, uma propriedade price, ok? E lá no back-end, ele retornou price como texto para você. Daí você, de uma certa forma, vai fazer assim, ó, let amount igual a product.price, ok? Vezes 2, por exemplo. Legal? E o price, ele é um texto. O que será que vai acontecer? Ou então price mais alguma outra taxa aqui que eventualmente você vai ter que fazer. O que acontece com isso? A gente já viu o que acontece. Então, o que eu costumo fazer? Quando eu vou buscar dados de API, eu já faço, naturalmente, já está embutido em mim, fazer o quê? Nas propriedades que elas são numéricas, eu já faço isso daqui, ó. Coloco um mais. E se você for aquele cara mais da antiga ou iniciante que não sabe o que esse mais significa, você vai falar assim, cara, que mais é esse? Você vai ficar assim. Entende? Então, esses são caminhos, são shortcuts para que você possa ter uma programação melhor e não cair nesses probleminhas que são inerentes do JavaScript. De novo, o JavaScript não é uma linguagem ruim, mas se você sabe lidar com ele, ele passa a ser uma linguagem muito boa, como de costume. Ainda existem mais formas de você fazer casting, essa não é a única. Ao invés de você eventualmente colocar o mais, que seria um shortcut, você pode colocar um number aqui, ok? Que daí já é basicamente um tipo de casting também, beleza? E existem outros castings para string. Então, se a gente vê aqui eventualmente essa questão para string, o que eu teria? Person como 1, e para eu transformar uma string para um número, eventualmente um resultado para string, eu coloco uma string mais o valor. E ele vai fazer com que se force um resultado do tipo string. Claro que essa daqui eu particularmente já acho um pouco mais feinha, porque a gente tem que colocar desse jeito. Tem pessoas que já gostam de colocar assim, que é o meu caso, tá? Se eu quero fazer uma conversão, quero forçar. Isso daqui ele fez. Quando eu coloquei aspas aqui, ele adicionou esse dólar-chave aqui, fazendo com que ele possa parsear esse valor aqui como JavaScript e possa entender o resultado que ali é 1. Ainda existe a outra possibilidade de se fazer conversão, que é string. Existe também a questão do Boolean. O JavaScript, não sei se você lembra, se você já estudou com uma certa profundidade, mas, por exemplo, ele considera null, undefined, void, ele considera zero, false, null, undefined. Ele considera esses valores aqui, todos esses valores,
como false, ok? Tanto que se você consultar aqui dentro da API, ele vai mostrar para você uma tabela de tudo que ele considera como false. E como é que eu posso fazer para ter certeza de converter alguma coisa para um tipo booleano? Eu posso fazer isso daqui. Eu adiciono duas exclamações, porque na lógica booleana, quando eu faço isso, eu nego, né? Eu nego a expressão. Então, só para você entender, tudo que era 0 vira 1, tudo 1, eu estou falando verdadeiro, eu vou colocar tudo que era false vira true, ou então tudo que era true vira false. Legal? Só que a partir do momento que eu coloco mais uma exclamação, eu inverto essa vamos dizer assim, esse comportamento. Então transforma para false e para true de novo. E com isso ele faz um casting para booleano e ele vai tornar esse valor aqui literalmente um booleano, como você pode ver no typeof aqui como boolean. Aqui eu vou colocar 0 só para você entender, ele vira false. Veja que isso daqui ele virou. Ele até deu um outro probleminha aqui, mas se eu colocar aqui null, ele virou false, então ele vai ter esse comportamento. Lembre-se sempre que isso daqui é muito intuitivo quando a gente está vendo esse valorzinho aqui, né? Ah, o 1 é verdadeiro, eu já sabia, nem precisava de você para você me falar isso daqui. Legal, mas olha de novo aqui pelo contexto de receber um valor de produto. Então, de produto ou de tarefa, por exemplo, eu tenho aqui ó, uma task que é igual a fetch ou get task, que eu passo um ID de uma task aqui, ok? Opa, meu teclado tá meio malucão. Eu pego uma task. Esse objeto, ele tem aqui uma propriedade, além de título, descrição, data, ele tem uma propriedade DOM, que ele vai vir aqui, ó, como 1, ok? Vai que o seu back-end lá dentro do banco de dados está guardado 1 e 0. Como é que você vai fazer para converter isso daqui? Você pode, naturalmente, pegar o task.done e fazer isso daqui. Então, não é incomum em códigos JavaScript que tratam de React, Node.js, no momento que ele está recebendo ou transformando valores, fazer isso daqui. E daí você, né, iniciante, você vai olhar aquele código e vai falar assim, mas por que diabos eu coloquei isso daqui? Por que colocaram isso daqui? Ou então você vai tentar fazer isso daqui, ó, né? If por exemplo, igual a 1, o que eu vou fazer? Task.done é igual a true. Daí você vai fazer, se não, eu coloco task.done igual a false. Cara, olha a diferença desse código para isso, certo? Então isso daqui ele já vai fazer isso para você. Então não precisa fazer esse if, porque de novo, essas bobeirinhas que você vai adicionando no seu código, se elas não forem bem pensadas, num cara que estiver analisando o seu código para aquela vaga que você está disputando, ele vai falar assim, cara, esse cara não sabe muito bem algumas coisas aqui, portanto ele vai te olhar já de uma forma, né, menos favorável. Não é isso que vai fazer o seu código não funcionar. Não é isso que vai fazer com que você eventualmente não passe na entrevista. Mas vai ser isso que vai colocar aquele pontinho negativo na frente do seu nome, eventualmente. Beleza? Eu não falo por todos os recrutadores do mundo, mas eu posso falar por alguns testes que eu mesmo já ministrei. Não sei se você sabe, mas eu já fui dono de empresa, já gerenciei mais de 15 programadores simultaneamente e também eu já fui, né? Ainda sou tech lead, faço esse tipo de trabalho e eu tenho que lidar com code reviews, trabalho de gestão ali de desenvolvedores e direto eu pego essas coisinhas e direto eu dou essas orientações porque são caprichos que demonstram um código mais enxuto, que demonstra uma série de situações, beleza? Então, ainda a gente pode contar com essa conversão do JavaScript, conversão não, forçar, né? Essa forçada de barra aqui de tipos. Então, se eventualmente eu tenho uma variável declarada como number
Eu não posso fazer isso daqui, porque o meu TypeScript, ele já vai falar assim, olha só, ele não, esse valor de string ele não é atribuído por um número, e isso vai fazer com que o seu código fique ligeiramente mais seguro, beleza? Então por isso que o TypeScript ele é muito bem visto aí por times e tudo mais. Bacana, então esses são os detalhezinhos técnicos de variáveis, constantes e tipos. A gente vai acelerar mais um pouquinho, eu acabei me delongando aqui. Eu também estou precisando ir um pouco mais devagar por causa da voz, beleza? Mas vamos lá. Vamos pegar agora aqui e vamos estudar um pouco mais o comportamento de objetos, tá? Eu vou aqui declarar eventualmente um objeto, tá? Uma variável aqui só para você. A gente vai começar daqui só para você poder entender. Então a gente vai voltar lá para aquele início que a gente declarou uma variável aqui pessoa, uma nova pessoa. Então veja que a nova pessoa é igual à pessoa anterior, portanto, new person é igual a Felipe. E se eu declarar new person agora como José, o valor naturalmente vai ser José, beleza? Como é que esse comportamento vai acontecer para os objetos? E lembre-se, nós estamos trabalhando com objetos o tempo inteiro no React, porque o React em si, ele é aquela camada front-end que ela faz conexão com o back-end através de chamadas de API. Essas chamadas de API podem ser RESTful, pode ser GraphQL. Agora, tem outros protocolos um pouco mais modernos e orientados a tipos, mas ela não foge muito disso, ok? Bom, vamos lá. Então, eu tenho agora const. Lembre-se, a premissa de uma constante é que eu não posso considerar a alteração desse valor. Mas, para o objeto, não funciona bem assim. Tá? Eu tenho, então, constante person, que eu declaro aqui as duas propriedades, como nome e idade. Aqui eu atribuo para uma nova constante. Então eu chamo essa constante aqui de new person, ou nova pessoa. E eu imprimo então aqui person, beleza? O que teria que acontecer se eu alterasse as propriedades name e age de new person? New person, então, teria que conter agora em name, José, e idade, 22. Só que não é bem isso que acontece. Person. Então, foi person, que é a variável que doou aqueles valores para new person, passa a ter os mesmos valores desse objeto. Então, veja que quando a gente fala de objetos dentro do JavaScript, a gente está falando que quando eu atribuo um objeto para o outro, eu atribuo uma referência daquele objeto. É como se a gente atribuísse só o endereço de memória e não o conteúdo do aquilo, beleza? Fazendo com que, se eu alterar new person, que é uma referência, um endereço de memória de person que os dois compartilham, eu vou também estar alterando o outro. E, meus amigos, eu já vi bugs de tudo quanto é jeito aqui, tá? Pessoas que passam objetos para funções, as funções manipulam lá dentro as propriedades daquele objeto, devolvem o objeto manipulado e mais aquele cara e dá uma confusão dos carambas. Então, veja que isso daqui, se você ler o código, diz isso. Só que se você estiver trabalhando dentro de um contexto de React, você pode quebrar a cara com isso, beleza? E para nossa, vamos dizer assim, para nossa alegria, um array, ele também é considerado um objeto dentro do JavaScript. Veja que eu declarei esse array aqui como people. Ele tem 3 nomes. Eu agora declaro um novo array e para esse novo array eu adiciono um valor. Beleza? E mostro aqui no console people e new people. Só que veja que anteriormente eu tinha 3 valores, que é esse console aqui. Agora, quando eu, depois do push, mostro people, ele vai constar o valor do push que eu dei só do novo, do new people. Olha que loucura. Mas, na prática, o TypeScript, o JavaScript também, ele vai considerar esse array como um objeto, beleza? Então tem que tomar bastante cuidado com isso. São, de novo, detalhes que a gente precisa observar. E como é que faz para a gente não
ter mais esse comportamento, beleza? Veja que eu tenho agora um objeto person, que ele tem a propriedade name, age e coisas, que tem um array aqui dentro. E agora eu tenho outra pessoa. O que eu vou fazer? O que eu faço no momento que eu dou um spread operator num objeto? O que eu estou fazendo com esses 3 pontinhos? Esses 3 pontinhos basicamente diz o seguinte: olha só, você vai pegar todas as propriedades e os seus valores desse objeto e vai criar um novo objeto. Então ele vai criar um novo objeto, literalmente uma cópia, ok? De name, Felipe e assim sucessivamente. Portanto, esse other person, ele já não vai ser mais a mesma referência de memória do seu objeto anterior e por isso eu vou ter objetos diferentes, beleza? Então aqui nesse caso eu tenho então ainda assim person como Felipe e other person como Davi. Só que veja que isso daqui ele é chamado de shallow copy. O que significa que ele vai fazer a cópia dos valores que são, digamos assim, dos tipos primitivos. O que acontece com se eu manipular ainda assim things da cópia de other person? Vamos ver o que vai acontecer. Veja aqui, se eu adiciono D no other person, que seria de Davi, ele também vai replicar para Felipe. Então, veja que você também precisa tomar cuidado com essa parte. Tudo que você for manipular lá do banco de dados que você pegou lá do React, você fez o fetch de API. Então toma bastante cuidado com isso. São particularidades que você precisa tomar cuidado do JavaScript, beleza? Como é que você faz para fazer um deep copy? Existem funções para fazer cópias deep ou cópias profundas que uma das mais fáceis de se resolver seria utilizando o JSON parse com JSON stringify. O que o stringify faz? Ele transforma o nosso objeto numa string no formato JSON e a função JSON parse transforma num novo objeto. Aí sim, ele passa a criar um deep copy que a gente pode ver então que agora thanks é um valor de array que está numa referência, numa memória, num espaço de memória diferente. Bacana? Eu posso ficar mais tranquilo com alguns tipos complexos com relação ao TypeScript, com relação a isso. Então veja que nesse caso aqui, eu estou tentando criar aqui um objeto person, que tem essas duas propriedades, ele pertence a esse tipo, beleza? Só que eu não consigo adicionar uma propriedade que não está em person. Aliás, eu consigo, eu tenho que incluir a propriedade age que falta, beleza? Então eu também posso contar com o TypeScript para poder fazer esses castings. Legal? E também fazer as validações. Até aqui tranquilo? Deixem nos comentários aqui. Eu normalmente costumo ler os comentários, responder as dúvidas mais para o final da live, para que a live possa correr com mais fluidez. Beleza? E o map e o filter. Como é que funciona? Não sei se você sabe, mas o map, por exemplo, ele tem aqui algumas propriedades em que ele vai seguir executando uma função para cada elemento de um array. Então vamos imaginar que a gente tem esse array aqui de tarefas. Esse array tem id, name e a propriedade done. Legal? Done de executado e resolvido. E agora vamos imaginar que só para a task 2, com id 2, beleza? Eu tenho que alterar de done true, de false para true. Legal? Eu tenho que forçar o true nessa propriedade. Veja que nesse caso aqui, eu só vou abrir um espaço aqui de programação para explicar eventualmente o map, caso você nunca tenha trabalhado. Então eu tenho task.map. O que o map faz? Ele vai iterar sobre cada item desse array. Ele vai iterar no 1, no 2, no 3 e assim sucessivamente. Só que ele vai fazer algo a mais. Ele vai aqui colocar para você a task corrente, nesse caso aqui a tarefa ou o item corrente.
E ele vai liberar para você a possibilidade de você executar um código em cima desse elemento. E dependendo do valor que você colocar de return, ele vai eventualmente criar um novo array em função desse código que você colocou. Então veja, se eu aqui dentro dessa função manipular esse elemento, o que eu vou fazer? Criar um novo array modificado. Por hora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar só aqui, ó, task. Então veja que tasks vai iterar sobre task e vai devolver o próprio objeto. Só que antes da gente devolver com o return, eu vou colocar um console.log e eu vou colocar aqui, ó, a task para ser a nossa task corrente. Legal? E eu vou colocar então aqui dentro do console log todas as nossas tasks. E agora vamos supor que eu quero retornar então não só a task, mas uma task alterada. Eu quero alterar a propriedade de done de true para false e false para true. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que task ponto, eu vou retornar aqui um novo objeto que eu vou concatenar as propriedades anteriores dele e eu vou fazer com que ele seja task.done e eu vou alterar aqui o seu valor. Então veja que nesse momento aqui eu estou criando um novo objeto, copiando as propriedades e os seus valores do anterior, que seriam ID e name, e para done eu vou fazer essa alteração. Lembra de quando a gente faz a expressão de negação? Então agora tudo que for false vira true e true vira false. Só que eu tenho que declarar uma nova variável aqui, que seria new tasks, para que a gente possa pegar isso daqui, ó, console.log new tasks e exibi-la, ok? Então veja que tudo que era false for para true e tudo que era true for para false, beleza? Se a gente expandir aqui, a gente vai ver. False, true, true. False, false, true, beleza? Eu sei que às vezes parece muito complexo e a gente está correndo demais, mas é só para você ir entendendo um dos funcionamentos. E eu basicamente, o que eu precisei fazer aqui? Eu precisei, nesse caso aqui, eu só fiz um if aqui dentro, que eu vou fazer esse comportamento de forçar o true só para o ID 2, ok? E daí, nesse caso, eu alterei só o valor de ID 2, ela foi para true, e mais, além do map, eu ainda usei filter, para pegar o quê? Somente as tasks que fossem done, ou seja, done true. Daí eu tive a possibilidade de filtrar, que no caso eu só tenho um. Então veja aqui no aqui, ó, new task. Veja então que eu com o map e o filter fiz manipulações e atribuí a um novo array. E por que o map e o filter é um dos, vamos dizer assim, corações do React? Porque a todo momento, quando a gente recebe dados do back-end, a gente precisa fazer adaptações para mostrar aquilo no front. Então, eventualmente, você precisa pegar uns dados aqui que seria, vamos supor que isso aqui seria uma lista de pessoas e do back-end só vem full name, ou nome completo, e você precisa mostrar as duas letras da pessoa. Então, vamos supor que eu tenho aqui Felipe Fontoura de Souza, e eu quero mostrar no meu avatar a letra FS, beleza? Quando a gente coloca aquela bolinha lá no cantinho, que é um botão que eu clico e vou para minha conta. Normalmente a gente coloca uma bolinha e coloca as siglas de nome e sobrenome dessa pessoa. Eu vou solicitar lá para o programador, que está lá em outra seção, para esse cara falar assim, olha, adiciona para mim uma outra propriedade aí no banco de dados, ou então retorna no RESTful. Isso daqui, ó, é FS. Então você vai pegar, transformar todas essas palavras num array, você vai pegar a primeira posição do array, a última posição do array, e da primeira posição você extrai o primeiro caractere, e da última posição você extrai o primeiro caractere. O programador back-end vai olhar para sua cara e falar assim, faz você, bicho. Eu não vou parar de fazer minha task. Então ele vai falar assim, não, eu faço, mas no próximo sprint. E você vai ter que ficar parado. E as 2 semanas, ou 3 semanas, vão passar rapidamente, vão passar voando. E adivinha o que vai acontecer? Você vai ter que justificar na reunião de sprint ou na sua daily, não sei se vocês estão acostumados a trabalhar, mas normalmente
em equipes, a gente faz reuniões diárias falando do status das suas tarefas e você vai passar basicamente o sprint inteiro, aquela semana ou 2 de trabalho, falando assim pro seu chefe, eu tô esperando lá o programador back-end transformar para mim o nome completo para 2 letras. Você entende essa questão, como é importante você saber esses detalhes, que se eventualmente você dá uma dessa, o cara vai falar assim, bicho, esse cara é enrolado, eu não vou ficar com ele. Você tá entendendo? Eu vou pegar o outro que tá mais espertão aqui, porque o outro já pegou aqui, já imaginou que uma manipulação simples já permite com que eu faça o quê? Adicione essas tasks. O que você vai fazer? Numa task de num array de pessoas, você vai usar o map para criar um novo objeto. Então você vai colocar aqui, ó, dentro do map, person, e você vai colocar aqui, ó, name fs. Claro que não é fs fixo, você vai ter que fazer os cálculos aqui para pegar o primeiro, o segundo, a primeira posição e a primeira posição. Beleza? Entendido? Porque o map é importante. Então essas coisinhas aqui são coisas que atrapalham demais. Sem falar na propriedade map do que a gente pode utilizar aqui, eventualmente, no React. Eu estou aqui no meu componente app, em que eu tenho novamente minhas tasks, e agora o map serve não só, eu estou aqui dentro do meu componente app, o map não serve só para manipular o array, mas para basicamente produzir um novo array, só que ao invés de manipulação de propriedades, eu crio um JSX lá dentro. Eu crio uma HTML daquilo que eu estou fazendo no map. Então veja que agora eu não tenho mais essa chave de função, eu tenho agora um parêntese. Se eu clicar aqui e mandar rodar, ele vai mostrar aqui uma única task, passear com o cachorro. Ué, mas não tem 3? Tem 3, filho, mas a gente está colocando aqui um filter para ele mostrar somente as que estão done. Veja a praticidade, a necessidade de você saber muito bem um filter, um map ou eventualmente até um reduce para você criar um bom código. E você vai mostrar isso daqui e daí as pessoas vão assim, legal, então olha só, bacana, ele sabe. E mais, você ainda pode colocar isso daqui dentro de uma outra função para que essa função eventualmente possa fazer algum outro cálculo mais complicado. Você não precisa colocar a sua função de filtro ou de manipulação, beleza? Dentro dessa função aqui. Dentro, vamos dizer assim, inline, né? Para que ela fique dessa forma. Bacaninha? Então são esses detalhes que ajudam bastante a gente, né? Então, assim, o Darkseid está comentando aqui que ele usa o map para quase tudo. É normal, muito normal, né? Para que você use o Reduce. Mas eu confesso que eu usei o Reduce para poder fazer o cálculo, nesse caso aqui, do carrinho, para que ele pudesse calcular aqui. Eu não estou com ele aqui, porque isso aqui é um print, para que ele pudesse calcular o valor total dos itens no carrinho. Então, olha só o map trabalhando aqui, ó. Nesse caso aqui, o map, ele está criando um new cart em função do item que eu estou passando aqui. E ele está criando um new cart, por quê? Porque nesse carrinho de compras, ele tem que calcular a quantidade e o subtotal a cada item que eu vou adicionando. E recriar esse array é extremamente importante, por quê? Porque se eu falo lá para o usuário que ele incluiu, nesse exemplo do Food Commerce, 3 lanches, eu preciso calcular o valor total desses 3 lanches no front-end. Eu não vou pedir para o cara lá do back-end abrir uma tabela e ficar escrevendo em tabela. Você entende a necessidade disso? Então, dominar esses conceitos são extremamente importantes. Aqui se foram o map e o filter, e os próximos aqui a gente vai passar de uma forma um pouco mais sucinta, só para a gente não ficar delongando mais, porque eu confesso que map e reduce são os caras mais importantes aí. Mas não vai embora ainda, porque tem bastante coisa que a gente precisa aqui resolver, beleza? Deixa eu só limpar novamente esse carinha. Se vocês estiverem gostando desse tipo de assunto, que são os assuntos fundamentais, aqueles assuntos que normalmente a gente acaba deixando passar batido no dia a dia, acrescenta aqui no chat, que daí assim você vai me direcionando nos tipos de assunto que vocês mais gostam de ver. Ou então, se vocês não gostarem, por favor, também deixem sugestões, beleza? Agora, vamos trabalhar com
functions e arrow functions. Qual que é a diferença de se trabalhar uma com a outra? Como é que eu posso atribuir arrow functions ou funções para constantes e como isso faz diferença em funções escopadas, com escopos de funções. Eu misturei bastante coisa aqui, beleza? Mas veja que a diferença básica aqui é que quando eu trabalho com function, ok? Eu vou colocar aqui, ó, number, só para ele parar de dar um errinho. Quando eu trabalho com function, a minha função, ela está basicamente disponível dentro do código, mas do escopo que ela reside, né? Nesse caso aqui, o escopo global. Mas quando eu atribuo essa função sum, ok, para uma constante, então const sum, e a gente já viu muitas vezes isso daqui em alguns códigos, ela não está disponível antes da sua declaração. Daí você fica assim, mas eu já coloquei aqui o sum está declarado, está dentro de uma função, está aqui na constante. Ah, meu Deus, ele está falando que não existe. Ele não existe, porque ele tem que existir antes do uso, quando você declara para uma constante. Entende? Então, perdão. Então, quando eu tenho esse tipo de comportamento, pode fazer com que o iniciante perca horas, e daí ele vai ficar digitando no Stack Overflow, confuso, sem saber, porque só subir umas linhas acima ele passa a conseguir utilizar a função. E esse mesmo comportamento só acontece para arrow functions, beleza? Então veja que sum ela não está disponível. Só que arrow functions são mais comuns de serem atribuídas para constantes do que function. E qual que é a diferença prática de arrow functions para functions? Veja que no caso de arrow functions, eu vou pegar esse caso aqui, que esse caso é muito legal, tá? Veja que nesse momento em que eu estou criando um objeto, e quando eu crio um objeto, eu coloquei aqui ó, object1, eu posso atribuir valores para ele, propriedades, mas uma propriedade também pode conter uma função, beleza? Eu não preciso conter só valores lá dentro, eu posso conter o que eu bem entender. Da mesma forma que eu declaro um const, função, igual a function de alguma coisa, eu também posso declarar para uma propriedade. Nesse caso aqui, o object1, ele tem name e age. E a função print nada mais é do que a impressão no console de nome e idade. Eu sei que isso não é muito útil, mas você vai entender o problema que a gente tem aqui. Legal? E veja que, então, function, ele precisa resgatar name e age do objeto em questão. Só que o que acontece quando eu transformo esse function num arrow function? Ele perde a referência this, porque um arrow function não passa essa referência para dentro do seu escopo, a referência do objeto que ela está rodando, beleza? Então toma muito cuidado com arrow functions. Então significa que arrow functions é a malvadona. Eu não vou mais usar arrow functions para nada. Não, arrow functions tem o seu valor de sintaxe, mas toma cuidado em algumas situações. Ou então você vai lá, o espertalhão, né? Você vai lá e fala assim, não, o outro programador lá colocou function aqui, eu sou moderninho, eu gosto de colocar tudo com arrow function. Pronto, você sobe o seu código lá pro versionamento, lá para branch que você está trabalhando, e daí começa a dar pau. Isso, por quê? Porque você não sabe dessa propriedade muito específica de uma arrow function, que ela não tem o this dentro dela. Portanto, você não consegue acessar os valores, as propriedades dentro desse objeto. Beleza? Toma bastante cuidado com isso, porque isso é uma característica bem específica de arrow functions. E quando a gente está trabalhando com promises, as promises, para quem não sabe, ela permite que você coloque algumas funções para rodarem em vamos dizer assim, em uma pista diferente da pista principal. Pense que
Quando a gente vai construir um programa, ele executa de cima para baixo, da esquerda para a direita, da mesma forma que a gente lê, beleza? Estou falando isso de uma forma bem didática. Só que agora, ao invés dele ter só um contexto de execução, só aquela pilha de execução, eu posso abrir uma outra pista e colocar 2 corredores para correr ao mesmo tempo. E eu ganho isso de uma certa forma de paralelismo. É claro que elas não são completamente paralelas, beleza? Mas eu posso ter códigos assíncronos e assim, isso inclusive é uma das coisas muito boas do Node.js, que faz com que ele possa aguentar muito mais conexões do que um PHP que está executando em Apache, por exemplo, tá? Estou sendo um pouco mais didático aí no seu uso, porque eventualmente você pode falar assim, mas esse negócio é chato, né? Eu não acho que serve para nada. Serve, ele serve para muita coisa, beleza? Então veja que, nesse caso aqui, eu tenho uma função setTimeout. Para quem não sabe, o setTimeout ele executa um timer em paralelo. E eu vou colocar aqui esse timer, beleza? Só para a gente ver, ok? E aqui eu vou colocar console.log console.log start e console.log end. Em tese, se você não sabe muito bem sobre essa questão de assincronicidade, você vai bater o olho nisso daqui e vai falar assim, o start, ele está executando aqui, ele vai rodar o set timeout, depois de 1000 milissegundos, ele vai dar o end aqui pra gente. Tanto é que eu vou colocar aqui, só pra gente ficar mais esperto, uma função que vai contar o tempo decorrido entre essa linha e essa, beleza? Em milissegundos. Vou salvar isso daqui. Então veja que ele tem o start, o time e o end. Se você for um pouco mais atento, eu vou subir isso aqui para 10 segundos. Se você for um pouco mais atento, você vai perceber que ele não apareceu aqui. Ele aparece depois, ele vai aparecer depois de 10 segundos. Eu vou voltar aqui para 1 segundo e fique atento que ele apareceu só depois. Como eu posso fazer com que o meu programa principal espere algo acontecer? Porque esse algo que a gente gostaria de esperar normalmente é uma chamada REST para uma outra API e a gente precisa daquilo, do resultado da API, para que a gente possa fazer alguma coisa. E normalmente o Axios, o FET e todas essas outras funções de chamadas de API que elas se conectam no nosso back-end, elas são assíncronas. Portanto, se você pede uma lista de produtos e dessa lista de produtos você faz um cálculo eventualmente para o seu carrinho, você precisa esperar o retorno da sua API. Senão o que vai acontecer? Vai acontecer da mesma forma que aconteceu aqui. Você vai disparar o seu código e daí, depois de um tempo, você vai ter a resposta. Enquanto isso, você vai tentar calcular alguma coisa em cima de um array vazio, porque enquanto ela não retornar, o seu array está vazio. Isso também fica muito mais latente, é muito maior ainda o problema quando você tem conexões lentas, como 3G, ou então conexões problemáticas aí com uma certa latência, uma latência alta, beleza? E como que a gente pode fazer para resolver essa questão? A gente está simulando aqui o set timeout como uma chamada de API só para ficar mais ilustrativo. Mas, de certa forma, o que eu vou fazer? Você tem que imaginar que isso daqui é uma chamada de API. Legal? Então, para a gente encapsular isso daqui dentro de uma função que espera o set timeout, eu preciso utilizar a classe de promise. E para isso, eu tenho que fazer o seguinte, olha só. Eu vou declarar aqui uma função, uma promise P, que é new promise, beleza? Que ela é uma classe que nos entrega 2 argumentos para uma função. Coloquei aqui uma error function, ok? Resolve diz que comunica a promise que deu tudo certo, e o reject comunica que deu alguma coisa errada. Então, nesse caso aqui, o set timeout, ele vai terminar de executar e vai comunicar através do resolve que deu tudo ok, beleza? O reject eu não vou utilizar, mas normalmente você pode fazer isso para alguma situação em que você se conecta por uma API e lá por baixo dos panos você verificou que o status do retorno do servidor é 500, por exemplo. Deu alguma coisa de errado. O que pode ter acontecido? Ele tem que retornar dentro do reject o motivo.
Beleza? Então veja que agora eu tenho a minha promise e eu tenho o meu set timeout. Beleza? Mas ainda o timer não funcionou. Por quê? Porque a promise, ela continua tendo esse comportamento, só que ela entrega para a gente um método chamado then, que esse método then, ele pode ser ainda atribuído a um arrow function, que eu posso chegar e colocar isso daqui. Então, depois da minha promise retornar resolve, que ele vai executar esse método then. Claro que eu posso fazer isso daqui, ó, p igual a then, beleza? Então, veja, ele deu start, timer, e o time dele de 1000 e alguma coisinha milissegundos. Esse outro rabisquinho aqui, esse outro número aqui, é o número lá de micro execuções que ele levou, microsegundos para soltar um lock. Beleza? Só que ainda assim, trabalhar com promise não é muito prático dessa forma, porque se eu tiver, por exemplo, duas promises, eu teria que agora, depois desse then, eu teria que basicamente colocar um P2, ó, const P2 igual a new promise, e agora para esse then aqui de P2, para o then de P2, eu teria que abrir aqui, ó, P2 ponto, P2 ponto, ô editor, você tá chatinho, P2 ponto then, aí sim eu teria esse comportamento. Então veja que agora se eu tenho a terceira promise, você entendeu? Então, trabalhar com then, ele é, vamos dizer assim, o jeito antigo que eu tenho de trabalhar com promise. E se você colocar um then no seu código, isso já mostra que você não está muito ligado nos paranauês de uma função mais moderna do JavaScript. Então, veja que agora, o que eu vou fazer? Eu já coloquei um código aqui, encapsulei o meu set timeout dentro de uma função que eu chamei de delay, e agora eu retorno promise. Só que, como eu estou trabalhando com promise e o retorno, eu tenho que colocar um async aqui na frente da function. Tem que comunicar o JavaScript que ele retorna algo assíncrono, ou seja, ele retorna uma promise. E para eu conseguir utilizar isso, eu preciso ter uma função que também é assíncrona, como por exemplo a função main, ok? E para poder utilizar eventualmente delay, eu vou colocar aqui delay, que ele espera aqui um nome, que é o timer 1, aqui ele vai demorar eventualmente 1000 milissegundos. Só isso já basta? Não, você precisa colocar o await. O await comunica, vamos dizer assim, o JavaScript para que ele possa esperar. Então é como se ele rodasse o then esperando o retorno de delay. Aqui eu vou colocar timer 2 e aqui eu vou colocar um timer 3. Aqui eu vou colocar 2000 milissegundos. Beleza? Então veja que essa função main, ela ainda é assíncrona. E como que eu vou executar o main? Bom, veja que na versão que a gente ainda está do JavaScript, ele faz isso. Beleza? Só que podem haver situações em que ele já faz de outra forma, ele não consegue executar uma função assíncrona dentro do fluxo principal. Aqui eu vou colocar o console.log, ainda assim os nossos starts e os times, ok? Aqui eu vou colocar essa situação, então vejo que ele deu um start, timer 1, timer 2, timer 3 e o tempo total. O tempo total foi 4000. E como que eu consigo, eventualmente, pedir que, olha só, você executa as 3 promises? A gente pode fazer isso com a promise all. Não é obrigatório, tá? Por quê? Porque aqui, ó, veja que eu estou meio que desperdiçando tempo. Se eu não tenho uma obrigação de delay do timer 2 e esperar o timer 1, eu posso aproveitar a sincronicidade do JavaScript. Então esse await aqui está sendo prejudicial. Então o que eu faço? Veja que eu declaro const timer 1, timer 2, e aqui é 3, beleza? Veja que o fato de eu tirar o await, ele vai rodar isso daqui. Só que agora, o que eu faço? Eu escrevo await promise ponto all. O que o promise all faz? Ele espera
que todos os timers executem para que então posso executar aqui o que tiver de baixo. Guarde esse número, 4.000 milissegundos, beleza? Veja que agora eu tenho a minha execução de 2.000 milissegundos. Por quê? Porque eu rodei essa e essa. Ele disparou as três, beleza? Essa daqui naturalmente demorou 1, ela demorou 2 e essa aqui demorou 1. Do outro jeito, ele somava, né? 1, 2 e mais 1. 1, 3, 4. Agora, ele aproveita essa assincronicidade. Só que tem que tomar um certo cuidado, que se timer 2 depende de timer 1, isso significa que o Promise All tem que ser feito com um certo cuidado aqui, beleza? Isso daqui foi mais explorado ainda no Next, tá? Então você precisa ficar atento a essa questão. E quando a gente trabalha com APIs, por exemplo, isso é bem mais complicado. Aqui está um exemplo, tá? Quando eu estou trabalhando com Fat Data. Então veja que eu tenho Fat Data que retorna posts, ok? Ele retorna 100 posts aqui. Então eu tenho aqui um console log desse retorno. Ele retornou aqui 100 posts para mim em 130 milissegundos. Só que aquilo que eu disse, se eu não tiver bem atento a essa situação de internet, pode acontecer isso daqui, ó. Deixa eu voltar aqui no console. Aqui, vou salvar. E ele tá demorando, tá? Tá fazendo, tá dando um start aqui, e ele demora muito mais. Então veja que eu tô tentando dar um fat data e ele tá ainda tentando buscar os dados. Agora ele demorou 2.000 milissegundos. Então veja o quanto é importante o await, porque se essa função de time é uma função, por exemplo, que faz um cálculo em cima de fat data, que ele vai calcular lá o seu carrinho dos produtos, alguma coisa desse tipo, e eu vou calcular algo em cima dos valores errados. Eu já cansei de ver pessoas iniciantes e não tem problema, tá, gente? Quando eu falo assim, já cansei de ver, não é um demérito. Significa que o cara tá aprendendo, que o cara tá avançando, porque só erra quem tenta. Aquele cara perfeito, ele não erra nada. Então, para você que é iniciante, cara, quanto mais problema você está tendo, quanto mais situações você está enfrentando frustrantes, é melhor, porque significa que você está errando, significa que você está tentando, significa que você está descobrindo coisas novas. E quando mais você errar, mais você vai completar a sua biblioteca de problemas e soluções e você vai chegar no momento de colocar as mãos num projeto real, naquele projeto do seu dia a dia de trabalho, as suas chances de você ser efetivado lá dentro da sua vaga e permanecer é muito maior, beleza? Você sempre precisa ter muito forte essa situação de investimento, tá? Para a empresa você está sendo investimento, portanto você, quanto mais cedo retornar esse investimento, é melhor. Beleza? Agora, só para a gente finalizar mais um ou dois assuntos aqui de nível um pouco mais avançado, mas que muita gente ainda acaba tendo problema, a gente vai trabalhar agora com try-catch, ok? Então vamos imaginar que a gente tem uma função aqui que ela calcula, tá? Calc total value, e a gente, com essa função, calcula aqui taxa, que é um número, e amount, que é um valor, que é number também. Eu retorno number, ok? E basicamente retorno amount mais amount versus taxa. Então, calc value, ela vai calcular, por exemplo, 20% de 100, e aqui eu vou colocar o const price, beleza? 120. Pô, que legal. Super inovador. Só que, veja, eu estou trabalhando aqui com total value e eu não posso ter uma taxa zerada, beleza? Quer dizer, até posso, mas em termos de valor, de amount aqui, eu também não posso, porque eu não posso cobrar um preço zerado do cliente. Então vamos imaginar que a gente precisa criar uma regrinha aqui, tá? Preciso colocar assim, ó, if se amount for menor ou igual a zero, ou taxa for menor que zero, o que normalmente uma pessoa faria? Return zero, né? Tá com um problema. Mas não é bem assim, beleza?
Vamos voltar aqui, ó. Que taxa? Eu estou colocando 0,2, só que o amount é 0. Ele está retornando 0. Só que 0 é um comportamento que essa função pode retornar como erro, mas que você depois vai ter que fazer assim, ó. If price igual a 0, ponto. Erro, eu vou colocar aqui console por erro, preço inválido. Veja o quanto isso é um problema, tá? Por quê? Porque eu vou... Aqui, ó. Errors. Então, eu vou ter que tratar o resultado dessa função. E tratar resultado de função, cara, é como se fosse um bad smell. O que é um bad smell? É aquele cheirinho ruim que a gente sente dentro do código, beleza? Então, se você estiver fazendo isso daqui, o seu código vai funcionar? Vai funcionar, não tem problema nenhum. Você vai mostrar lá a mensagem de erro para o seu usuário, não num console erro. Você vai colocar aqui uma mensagem bonitinha no front-end. Só que isso aqui significa que você ainda não sabe utilizar o try-catch. Por quê? Porque podem ter algumas situações que não são específicas só de amount e tax. Pode ser que você ainda tenha que fazer um cálculo mais complexo. Daí você vai ter que ficar fazendo outro if. Então, por exemplo, se o preço for 0, significa que é um preço inválido. Agora, if price é igual a -1, significa o invalid tax. Por exemplo, cara, isso daqui eu já cansei de ver em código. O cara faz, às vezes, um switch completo para analisar retorno de erro. Beleza? Isso não é muito legal. Então, normalmente, o que a gente costuma fazer? A gente costuma utilizar a propriedade throw do try-catch. Então, veja aqui, se eu tenho um throw aqui, ó, que dispara um erro, eu posso, de uma forma muito mais elegante, ok? Veja que eu estou executando aqui. Eu posso, de uma forma muito mais elegante, tratar esse erro. Mas, puxa vida, tá dando um erro vermelho aqui do lado. Isso significa que eu estou com um problema. Ele está falando aqui, ó, que o produto está inválido. Sim, porque agora você pode fazer um try-catch, que basicamente é o if dos erros. Então, eu tento executar alguma coisa. Se caso essa alguma coisa ela me retorne um true nil, ou seja, um erro de exceção, eu posso tratá-la. E agora eu coloco aqui console.log error, beleza? E daí ele vai mostrar aqui para mim, ó, invalid product. Aqui eu vou colocar error. E aqui de novo, você não vai colocar isso no console, porque o seu usuário não é obrigado a usar o console. E você tem que colocar isso numa bandeirinha mais bonitinha, beleza? Porque vai facilitar. Só que também não cometa o erro que muitas vezes eu vejo os caras falando assim: ah, isso aqui é um erro comum, e daí o usuário fica reclamando toda hora. Na verdade, a taxa, quando ela é zerada ou a mal, não é tão um erro assim. Daí adivinha o que o cara faz? Pra parar de quebrar o código, o cara faz isso aqui, ó. Daí o código não dá mais erro. O cara comentou o cat. O cat tá vazio. Daí o que acontece? Não retorna nada. A mensagem, o erro sumiu, mas isso é correção, pelo amor de Deus. Isso não é uma correção. Correção é ir na fonte do problema. Só que daí você tá falando assim, tá fácil aqui, né? Só mexer aqui. E quando é uma biblioteca externa que você não tem controle, que às vezes vai dar um problema, entende? Então, por favor, comentar cat é mais feio que bater na mãe. Não faça isso, pelo amor de Deus. Fechou? Bom, vamos lá. Caminhando aqui ainda, eu ainda tenho exportação de módulos. Muitas pessoas ainda ficam confusas, né? Por último aqui, ficam confusas porque às vezes elas criam, por exemplo, um functions aqui, ó, .ts, beleza? E elas criam aqui, eventualmente, uma função de calcular o total. Só que elas querem usar essa função em outra parte do código. Beleza? E não tem problema, tá legalzinho. Só que como é que importa essa função aqui? Eu tenho que importar com chaves, eu tenho que importar sem as chaves, então se eu for utilizar isso daqui, ó, import, como é que chama a função mesmo? Calculate total. Functions, beleza? Isso aqui tá certo? Tá sendo exportada? Está sendo exportada, mas ela não está sendo exportada como global. Então eu preciso colocar ela como uma importação local. Beleza? Se isso aqui estiver sendo exportado
como global ou default, eu preciso declarar desse jeito, daí, portanto, essa chave aqui não existe. Mas eu só posso ter um default no código. E o restante, export function, vou colocar aqui func2, somente dessa forma, beleza? Daí sim, a func2, eu posso, olha só, importar ela desse jeito. Então, quando você vê import com chaves e sem chaves, é por conta disso aqui, beleza? Então, essa daqui são essa questão aqui, beleza? Bom, senhores, esses são os principais conceitos, assim, os conceitos chaves que eu diria que você precisa ficar mais atento. E eu queria até abrir aqui, eventualmente, uma votação na live para falar assim, qual é o item aqui que eventualmente você aprendeu de novo. Ah, eu não sabia desse comportamento de objetos. Ah, não sabia que era um map assim que funciona, o Iron Functions. Então veja a riqueza de detalhes que você precisa entender aqui do JavaScript antes de cair de cabeça no JavaScript, no React ou no Node, ou até cair numa pegadinha da linguagem, beleza? E ficar ali perdendo horas ou então dias. Veja que aprender esses detalhes do JavaScript, aprender essa base é muito importante. Como eu disse, esses fundamentos vão evitar que você caia nas certas pegadinhas do JavaScript e sempre que você entrar num projeto novo, você vai conseguir ser muito mais produtivo, ou se você estiver desenvolvendo um teste técnico, você vai conseguir, vamos dizer assim, melhorar muito mais o seu ranqueamento, colocando funções de certa forma mais modernas, por assim dizer, dentro do seu código, demonstrando que você tem muito mais expertise. Não vai me colocar lá um parse int, não vai me colocar um parse float, pelo amor de Deus. Existem casts muito mais bonitos e eficientes. É por isso que a gente escolhe estar mais atualizado com essa linguagem. Isso significa que o JavaScript é o malvadão? Cara, ele não é a linguagem perfeita, mas é uma das linguagens mais utilizadas hoje no mundo, né? Justamente por conta da web, a linguagem padrão da web. Então vale a pena a gente pegar carona com o JavaScript e lidar com esses detalhes. É só ficar atento, é só estudar as bases e ficar direitinho para que a gente não caia. E quais são os conceitos mais avançados ainda que você talvez deveria procurar estudar caso você esteja interessado, tá? Vou colocar mais alguns aqui, como estrutura de dados. Certamente, toda vez que a gente vai ter que lidar com estruturas de dados um pouco mais complexas e tratativas, beleza? Dentro do JavaScript é importante. O ciclo de vida do JavaScript, Jest, TDD, que não é exatamente do JavaScript, mas são assuntos que você vai precisar, de certa forma, dominar para que você consiga cair dentro de um projeto e não cair em certas pegadinhas, log, monitoramento, e essa lista poderia crescer mais um pouco. Beleza? Então essas são as principais questões. Então agora a gente, como de costume, vai responder algumas perguntas que estão aqui na live. Essa live vai ficar gravada, mas esse material que eu estou mostrando aqui vai ser enviado por e-mail. Eu vou enviar num dia posterior à live, beleza? Então pode ficar tranquilo, espera a live acabar, depois você cadastra no link que está fixado aqui no chat ou nas descrições. Bacana? A gente teve bastante questão, então, aqui, o pessoal falando, olha só, eu aprendi com Map Filter, com certeza. Mais algumas pessoas aqui comentando aqui sobre renderização estática do Next, ele também tem essa mesma lógica, beleza? Algumas pessoas aqui da minha cidade, muito bem. Pessoal falando do Laravel com componentes, seria a mesma performance do React com isso? Então veja que o Laravel e o PHP, eles trabalham num contexto de back-end, ok? Então no caso do Laravel, quando você cria lá um componente, lembrando que eu não sou programador Laravel, eu já programei PHP de 2003 até 2012 mais ou menos, então eu tenho uma certa experiência com PHP mais antigo, não PHP moderno, beleza? Então tudo que eu sei do PHP é que no caso do Laravel, muito provavelmente ele tenha lá as suas funções que rodam isso no servidor. Por favor, confira essa informação. E caso ele tenha que rodar alguma coisa no navegador, eu já vi as pessoas utilizaram o React
e outros frameworks como o Angular, por exemplo. Beleza? Pessoal comentando aqui também que as promises não utilizam muito, né, mas utiliza bastante o try catch nela. Sim, tem bastante situações como essa. Beleza, gente? Então, é isso. Muito obrigado. Fiquem atentos aqui às nossas próximas lives, ao canal. Se inscreva, se cadastre no link aqui da live para receber um material em PDF. Também deixe o like, deixe seus comentários, o que você está achando desse projeto. Toda a informação é sempre muito bem-vinda. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima quinta-feira, beleza? Às 15h30. Ah, teve uma pergunta de alguém aqui se essas coisas estão dentro dos cursos da Dev Samurai. Sim, com certeza, né? A gente tem lá os cursos que a gente trata lá do JavaScript moderno, beleza? Então tem todos esses detalhes, todos bem explicados lá, beleza? Então é isso, fiquem com Deus, até a próxima quinta-feira, se Ele quiser.